Deuteronômio 17:14 diz assim: quando tiveres entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, te concede, tomando posse dela e habitando nela, quero estabelecer sobre mim um rei, e pedirem perdão, quero estabelecer sobre mim um rei, como todas as nações que nos rodeiam, deverás então estabelecer sobre ti um rei, que tenha sido escolhido pelo Senhor, o seu Deus, e um dos teus irmãos que escolherás para governar sobre ti. Não poderás nomear um estrangeiro que não venha dentre os próprios irmãos israelitas. Este rei, porém, não deverá multiplicar muitos os cavalos para si, nem fará que o povo retorne ao Egito para aumentar a cavalaria, pois o Senhor ordenou: jamais voltareis por este caminho. Que o rei não tome para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie da sabedoria, e não arrecade excessivamente para si o ouro. Quando ascender ao trono do seu reino, mandará escrever num rolo para o seu estatuto pessoal, com cópia da Torá, a lei, que todos os cuidados dos sacerdotes levitas estará. Trará sempre essa cópia consigo, e terá de lê-la todos os dias da sua vida, a fim de que aprenda a amar reverentemente a Yahvé, e cumprir fielmente toda a palavra da Torá, e levantará da Torá, bem como todos os seus mandamentos. Desse modo, o rei não se levantará arrogantemente sobre os seus irmãos, nem se desviará dos decretos da Torá, da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado e o governo dos seus filhos e descendentes no meio de Israel. Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça, pode permitir que Deus venha falar com você e principalmente pedir que Ele ministre a sua vida. Amado Jesus, muito obrigado por tudo que nós recebemos nesse retiro. Muito obrigado da forma que o Senhor ministrou as nossas vidas. Mas nós temos certeza absoluta que não terminou. Nós temos certeza absoluta que o Senhor tem mais. E principalmente, Deus, entendemos que o Senhor não tem apenas para aqueles que estiveram lá, mas o Senhor tem mais para toda esta igreja. E nós entendemos, ó Deus, que o favor, que a Tua bênção, nós entendemos que o pleno do Senhor não se manifesta apenas nos movimentos espirituais, mas se manifesta também pela direção e instrução da Tua palavra. Então eu peço que a Tua palavra agora ela seja revelada ao coração de cada homem e cada mulher desta igreja. Sim, Deus, eu entendo e creio que chega um novo tempo para o nosso povo, chega um novo tempo para esta igreja. Eu creio, sim, Deus, que há um tempo de manifestação de milagres sobrenatural do Senhor, e quando chega esta nova estação, eu entendo, Deus, que o Senhor manifesta junto com o Teu reino as demais coisas, o favor, a bênção financeira. O Senhor manifesta o cuidado e nas pequenas coisas. Então eu peço, Deus, que para este novo tempo, o Senhor nos prepare como igreja, que possamos estar vigilantes para não cometer erros, e que estes erros não venham comprometer o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Amém, queridos? Amém, igreja? Amém. Opa, aí glória a Deus, aí eu gosto. Queridos, como nós falamos há algum tempo, nós já estamos recebendo palavras de Deus, que vem nos preparando para viver este novo tempo e esta estação nova que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Deus, Ele tem levantado há 2 anos profetas. Eu sou muito pé no chão quando se fala de palavra profética, Preto. Não é que eu não acredito, como eu sempre digo, eu ando muito neste caminho profético. Mas nós sabemos que, infelizmente, Jefferson, existem alguns homens que acabam confundindo a palavra de Deus com o seu próprio coração. Então a gente procura conhecer, David, muito bem aqueles que se levantam em palavras proféticas para entender se existe caráter, se existe vida com Deus para isso. E nesses últimos anos, Deus tem levantado alguns profetas para estarem ministrando e liberando palavras de destino para esta igreja.
Talvez hoje você está nos visitando pela primeira vez. Talvez você está caminhando com a gente há algum tempo ou pouco tempo. Talvez você já está caminhando com a gente por muito tempo. Independente do tempo que você está caminhando com a gente, o que eu quero declarar hoje sobre a sua vida é que todos os que entraram na casa do Senhor nesta noite possam viver aquilo que Deus tem liberado sobre este lugar. Como eu falei, queridos, a palavra profética, ela não é para as cadeiras da igreja, não é para os tijolos da igreja, até porque esse prédio não é nosso, é um prédio alugado, e mesmo Fátima que fosse um prédio próprio, Deus nunca declarou palavras para estruturas, mas sim para pessoas. E se eu recapitular algum tempo, que talvez alguns de vocês ainda não estavam com a gente, e talvez outros de vocês ainda não ouviram, não conhecem, nós tivemos aqui o ano passado um profeta de Deus chamado Profeta Amaro. Sem sombra de dúvidas, para quem está caminhando no meio pastoral, vai entender que Profeta Amaro, um homem muito simples, um senhor de 75 anos, ele, sem sombra de dúvidas, é uma das grandes vozes proféticas deste país. Mas ele não é um cara, Davi, que está preocupado em estar nos holofotes. Então você provavelmente não vai encontrar vídeos no YouTube dele. Provavelmente você não vai encontrar muitas citações dele, não vai encontrar um Facebook cheio de palavras proféticas, porque o que Deus fala de uma forma ímpar e particular. E o profeta Amaro esteve aqui, vai fazer um ano agora no mês de agosto que ele esteve conosco. E eu, por um acaso, depois de todo esse mover que nós recebemos no retiro, parei para ouvir as palavras, nós gravamos as palavras e parei para ouvir as palavras que Deus liberou através daquele homem. E ali estava recordando então o que Deus começou a prometer já naquele tempo. O tempo que Deus estava preparando para esta igreja, que é um tempo, acho que eu vou ficar lá em cima, é mais fácil para vocês enxergarem, né? O tempo que Deus está preparando para esta igreja já desde o ano passado, um tempo de crescimento. E ele dizia que este lugar com certeza ficaria pequeno. E Deus nos deu até números daquilo que Deus começaria a gerar. Deus liberou palavras que esta igreja ela caminharia de uma forma sobrenatural. E que Deus faria de alguma forma, e eu não digo isso para enaltecer a placa da igreja, porque eu não me preocupo muito com placa, eu me preocupo com o reino, amém, queridos? Mas que Deus, Ele faria do povo que está nesta igreja. Quem é a igreja? Referência. Referência nesta igreja, nesta região. E essa palavra se estende a você, porque é você que vai ser referência, amém, queridos? Ele diz que nós como igreja seríamos referência. Não uma referência de riqueza, não uma referência de estrutura, não uma referência de prédio, de imponência, de catedral, mas uma referência de manifestação do seu poder e de caráter. Amém, queridos? É isso que Deus começou a liberar, e essa palavra é para você também. Creio que muitos de vocês que estão chegando nesta igreja já vêm debaixo desta palavra que Deus liberou para este lugar. Você já vem nisso. Depois disso nós recebemos outros profetas, mas me chamou muito a atenção o que recebemos agora, uns 20 dias atrás, o apóstolo Bonilha dos Estados Unidos. E ele liberou mais uma palavra sobre esta igreja. E ele disse, em um tempo profético mesmo, que nós estávamos com ele: eu estou liberando uma nova estação. E eu entendo que a estação ela não muda só o calendário, Rafael, a estação ela muda clima, a atmosfera. E ele diz, essa casa será uma grande casa. Ele diz, muitas famílias chegarão aqui, serão restauradas e cuidadas, curadas neste lugar. Ele falou, muitas pessoas que não têm muita compreensão das escrituras sagradas, quando chegarem aqui, elas ouvirão e elas entenderão e dizer, ah, é isso que Deus fala nesta palavra. Será um lugar de instrução. E liberou mais algumas palavras que com o tempo a gente vai compartilhando com vocês do que Deus estaria fazendo em nós como igreja. E agora nós recebemos no retiro o profeta Jorginho, um pastor desse tamanho assim, pequenininho, desse tamanho mesmo. Vai pensando num homem cheio da graça. Um homem simples, que você não tem ideia. Mas de uma manifestação sobrenatural de Deus na sua vida que você também não tem ideia. E então ele liberou uma palavra sobre nós.
apenas completando o que Deus já tem falado. E a palavra que Ele liberou é que neste novo tempo, nós veremos muitos milagres acontecendo aqui. Ou seja, Deus está nos conduzindo como igreja para viver esta nova estação, para viver este novo tempo, para entrar em um tempo profético. É maravilhoso nós estarmos felizes com tudo isso, mas como eu falei na quarta-feira, nós não viveremos, irmão Cleiton, nada do que é profético de Deus em nossas vidas se nós não andarmos em direção a estas palavras proféticas. Marcelo, nós podemos até ter a palavra, nós podemos até ter a revelação, nós podemos até ter tudo aquilo que Deus já preparou para nós. André, que bom te ver aqui, seja bem-vindo. Chegou do México essa semana, amo você, filho. Mas se nós não andarmos em direção a isso, nós não alcançaremos o que Deus tem para nós. Está na hora de nós começarmos a deixar a nossa posição como uma posição superficial de crentes, de cristãos, e começarmos a permitir que Deus venha nos plantar, porque o que Deus tem para fazer através da igreja é através de você. É através de você. Está na hora de nós pararmos de andar de igreja em igreja. Está na hora de nós pararmos de procurar igrejas que ministrem palavras que aliviam a nossa alma. Está na hora de nós pararmos de procurar igrejas que vivem apenas de movimento. Está na hora de nós permitirmos Deus gerar raízes em nossas vidas, para que depois que nós venhamos ter raízes, Patrícia, então aí nós possamos ser fortalecidos o suficiente para gerar frutos. Eu não acredito, Ovande, que nós veremos milagres acontecendo neste lugar através da vida de uma pessoa apenas, mas eu acredito que esta igreja sairá pela rua, e quando eu digo igreja, quem é a igreja? Esta igreja sairá pela rua, e quando ela encontrar alguém oprimido, ele vai orar e essa pessoa será liberta. Ele não precisa ter um título de pastor, ele não precisa ter uma credencial de ministro, ele precisa ter apenas a virtude de Deus fluindo na sua vida. É para isso que nós fomos chamados, é para isso. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos continuar vivendo uma vida medíocre e superficial. Está na hora de nós pararmos de viver, Bruno, em um tempo de egoísmo, onde a gente vai à igreja para a gente vai receber alguma coisa. Eu quero alguma coisa, eu quero uma bênção, eu quero um favor, eu quero um milagre. E quando parece que já estancou aquilo que eu ia receber aqui, eu troco de igreja. Não. Está na hora de eu me permitir ser plantado por Deus em um lugar, em uma terra onde eu tenha raízes, e as minhas raízes me permitam a ter frutos. E quando alguém, vizinho, amigo, colega de trabalho, disser: ah, meu parente está no hospital e está internado na UTI, e provavelmente ele está nos últimos dias, você seja tomado pelo Espírito Santo e diga: me leva onde ele está. E você vai entrar naquele lugar. E isso é profético na vida de muitas pessoas aqui. E você vai orar. E quando você sair daquele lugar, a virtude de Deus vai levantar do leito da UTI, restaurará a saúde dos enfermos. Chegará um tempo em que você não precisará pegar o telefone, Edson, e ligar para o pastor e dizer: pastor, por favor, visita um amigo meu que está na UTI. Você vai dizer: deixa que eu vou. A unção de Deus não está só sobre a minha vida, não está só sobre a vida do pastor Odô, do pastor Anderson. A unção de Deus está disponível para todos nós. É esse tempo que Deus tem para nós. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Eu creio que está chegando um tempo, e avivamento é isso, queridos. Avivamento não é só você chacoalhar as mãos. Avivamento não é só você falar em línguas, receber um tremor. Isso é apenas parte de evidência das manifestações do Espírito Santo. Avivamento, sabe o que é? É você sair na rua e o Espírito Santo dizer para você: para o teu carro. E você para o carro onde o Espírito Santo manda. E ele diz: atravessa a rua e ora por aquele homem. E você atravessa, ora por aquela pessoa, e aquela pessoa entrega a vida para Jesus. Esse é o propósito de Deus na sua vida. Isso não é chamado só para pastor, para obreiro, para ministro. Este é o chamado para a... E quem é a igreja? Esse é o nosso chamado. Não importa quantos anos você tenha de caminhada com Cristo, quantos meses ou quantas semanas. O propósito de Deus na minha e na sua vida é sermos agentes de transformação. Você não precisa fazer esforço, você só tem que ter vontade. Você descer
na rua da sua casa, bater de porta em porta e dizer: posso fazer uma oração por você? E o casamento que estava destruído ser restaurado através daquela oração. É isso que Deus tem para nós como igreja. Mas nós estamos tão preocupados que a gente precisa trocar de carro, a gente precisa de um emprego novo, a gente precisa de uma cura pessoal, a gente precisa que Deus alivie a nossa alma, e nós estamos deixando de cumprir o chamado de Deus. Quantos anos eu e você talvez já perdemos da nossa vida, que nós já poderíamos estar fazendo e não fazemos. Eu conversava com um amigo esses dias que ele foi para uma cidade chamada Santarém, lá em Belém. E ele falou que quando você chega nessa cidade, ele falou, boa parte da cidade é cristã, se eu não me engano 30% da cidade é evangélica. E ele falou, se você parar na frente de uma obra e alguém estiver batendo massa, e você perguntar para a pessoa, por favor, me dá uma informação, onde fica tal endereço? Essa pessoa para de bater massa. Ele vai até a torneira, lava as suas mãos, lava o seu rosto, se seca, volta e diz, eu te levo lá. E ele perguntou para essa pessoa que fez isso, por que você leva as pessoas? Ele falou, porque essa é a grande oportunidade de falar do amor de Deus para elas. Diz que existem pessoas da cidade, pessoas evangélicas da cidade, que elas ficam nas praças da cidade apenas para poder dar informação. E todo turista que chega na cidade começa a pedir informação. Eles começam a caminhar com essas pessoas para ter a oportunidade de falar do Evangelho de Cristo. E sabe o que ele falou? Que 70% das pessoas que caminham ao lado de alguém que chegou ali, no final da sua caminhada, faz uma oração de confissão, as pessoas entregam sua vida para Jesus, e ali começa um processo de transformação. Uma só igreja, se eu não me engano, tem 60 mil membros, lá no norte do Brasil, meu irmão. Pensa num negócio que você não sabe onde é. Sabe o que é isso? Isso é ser uma igreja relevante. Não tenho nada contra a riqueza, por favor. Mas uma igreja relevante não é uma igreja que está cheia de BMWs, de Mercedes, de Audis no seu estacionamento. Não tenho nada contra. Uma igreja relevante não é uma igreja que está cheia de empresários e industriais, multimilionários. Não tenho nada contra. Uma igreja relevante não é uma igreja que está cheia de políticos, vereadores, deputados, governadores. Sabe o que é uma igreja relevante? É uma igreja cheia de pessoas, cheias do Espírito Santo de Deus. Isso que Deus tem para nós, queridos. É esse novo tempo. Quando nós lemos o texto, e eu tenho que pregar, né? Porque eu já saí totalmente do esboço. Quando nós lemos o texto de Deuteronômio, ele é a repetição da lei. Moisés, ele faz um apanhado de tudo o que aconteceu na história do povo de Israel, desde que eles saíram do Egito, no livro de Deuteronômio, trazendo para eles as regras, as direções, as promessas de Deus, e principalmente dando instrução do que eles deveriam fazer, Michael, agora na terra que eles iriam entrar. Eles estavam prestes a entrar na terra da promessa. Ou seja, Deus tem falado muito, Pepe, comigo sobre entrarmos na nossa Canaã, amém, queridos? Canaã para eles era sair, não só da escravidão, mas era para sair do deserto e entrar numa terra que emanava leite e mel, ou seja, viver um novo tempo. E é isso que Deus tem preparado para mim e para você como igreja, amém, queridos? A palavra do Senhor diz, buscar em primeiro lugar o reino, e todas as demais coisas vos serão. Quando você busca o reino e a justiça de Deus, é Ele que acrescenta. Então eu e você precisamos apenas estar dispostos a viver este novo tempo de reino, e as outras coisas são o resultado. Serão consequências. Você não precisa ficar correndo atrás da promoção do trabalho. Você precisa correr atrás de quem não conhece Jesus. Porque cada vez que você levar um perdido à salvação de Cristo, tenha certeza que vai manifestar aquilo que Deus tem no seu trabalho. Você não precisa correr atrás da cura. Não precisa correr atrás da cura. Você só precisa correr atrás daqueles que estão com as suas vidas destruídas. Porque todas as vezes que Deus te levantar como um restaurador de casamentos, de vidas destruídas, tenha certeza que a cura virá sobre a sua vida. Consegue entender isso? Sim ou não? Está na hora de nós pararmos de viver da teoria da Bíblia e começar a praticar a Bíblia. Conheço muitos teólogos que eles conhecem a Bíblia pela teoria de capa a capa, mas não têm vivido a prática dela.
Porque a Bíblia não é um livro apenas de instrução física, não é um livro apenas de conhecimento humano, mas a Bíblia é um livro vivo que manifesta a virtude e o poder de Deus. Este povo, domingos, estavam prestes a entrar na terra prometida. E então no capítulo 17, verso 14, Deus diz assim: quando tiveres entrado na terra que o Senhor Deus te concede, tomando posse dela, habitando ela e pedindo: quero estabelecer sobre mim um rei, como todas as nações que me rodeiam. Deus já estava declarando, Manolo, anos atrás, que aquele povo, quando estivesse na terra, um dia rejeitariam Deus como o seu rei e pediriam um rei. Ele diz: mas quando vocês entrarem nesta terra e tiverem um rei, tiverem uma pessoa que vai ser bem sucedida, tiverem uma pessoa de governo, e agora eu quero chamar a sua atenção, Deus tem nos chamado para viver o governo nesta terra, amém, queridos? Deus não te chamou para estar por cauda, mas sim por cabeça. Esta é a palavra de Deuteronômio 28, 7. Não vos chamei para estarem na cauda ou estarem por baixo, mas sim para estarem por cima. Ou seja, Deus nos chama para termos uma vida de bênção, uma vida de favor, para sermos bem-sucedidos. É isso que Deus quer dizer nesse texto. Quando você entrar no novo tempo, Ele diz: eu vou levantar pessoas para estarem reinando. Não sei se você consegue compreender, mas o rei era o cargo mais alto que uma nação poderia ter. Era a maior autoridade, sim ou não? E Deus diz: quando eu levantar esta pessoa de muito sucesso, de muita autoridade, ele precisa tomar cuidado, Marcelo, com algumas coisas na sua vida. Então eu já motivei você, eu já empolguei você dizendo que há um tempo que Deus quer nos levantar para viver toda essa manifestação da glória de Deus. E quando vivermos essa manifestação da glória de Deus, viveremos também o sucesso, a recompensa, o resultado das demais coisas. Quem quer viver as demais coisas, diga amém. Então agora eu preciso que você entenda algo. Tenta deixar para mim parecido com o que estava, um pouquinho mais alto o retorno. Quando nós entendemos que Deus tem nos separado para fazer a diferença, posso ouvir um glória a Deus por isso? Para ser referência, posso ouvir um glória a Deus por isso? Para viver a recompensa de estar buscando o reino de Deus em primeiro lugar, posso ouvir um glória a Deus por isso? É isso que Deus tem para você. Não é para o irmão que está do seu lado. Diga: é para mim. Diga: pode ser para ele, mas é para mim também. É isso que nós precisamos entender. Quando chegar nesse tempo, Deus, Ele nos alerta nesse texto que nós precisamos vigiar. Nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas que elas podem nos comprometer. Nós precisamos estar em constante vigilância a pelo menos 3 áreas das nossas vidas, Tiago. Porque se, Claudinha, nós não tomarmos cuidado com essas 3 áreas das nossas vidas, provavelmente nós podemos perder aquilo que Deus tem nos dado. E eu quero ir um pouco além. Talvez muitos de nós, Fátima, não estamos alcançando, Letícia, o que Deus tem pleno para nós, Leandro, exatamente porque não temos cuidado destas 3 áreas. Talvez existem algumas pessoas aqui que já têm promessa de Deus, já têm palavra de profética de Deus na sua vida, Marciana, mas não estão alcançando isso, porque estão vacilando, falhando nestas 3 áreas que eu quero compartilhar rapidamente com você. Se você puder, eu quero que você vá comigo até o verso 16 do mesmo texto de Deuteronômio 17, e eu quero ler uma parte específica que me leva a compreender, Samuel, o que Deus quer que eu e você tomemos cuidado, para que não venhamos perder lá na frente, Luciano, o que Deus tem para nós, e principalmente não venhamos perder o que Deus já liberou para nós. Olha o que diz o texto. Ele diz no verso 16: este homem, quem é este homem? Aquele que vai receber o favor de Deus na sua vida. Ele diz: este homem, porém, não deverá multiplicar muitos cavalos para si, nem fará que o povo retorne para o Egito para aumentar a sua cavalaria, pois o Senhor ordenou: jamais voltarei por este caminho. Que o rei não tome para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie da sabedoria, e que não arrecade excessivamente prata e ouro para si mesmo. Mas quando ascender ao trono do Senhor, mandará escrever num rolo, para seu estatuto pessoal, uma cópia da Torá, da lei, que está nos cuidados dos sacerdotes e levitas. E no último verso que nós lemos, ele diz: e não se desviará desta lei, nem para a direita e nem para a esquerda. 3 lições eu encerro aqui, que eu e você precisamos tomar cuidado. 3 áreas, que eu e você precisamos tomar cuidado. 3 áreas que nós precisamos estar vigilantes para não perder o que virá lá na frente, e não perder o que já chegou. E talvez, pelo menos entender que se estamos fazendo isso, Leandro, é porque já estamos falhando nisso e já estamos perdendo.
A primeira coisa que o texto fala, Moisés fala para o povo, ele diz que eles não devem tomar, verso 16, eles porém não devem multiplicar para si muitos cavalos. No primeiro momento, quando a gente olha isso, multiplicar muitos cavalos, a gente não entende, Jussara. Por que multiplicar muitos cavalos? Na verdade, no mundo antigo, quanto mais poder um rei tinha, quanto mais poder um homem tinha, mais cavalos ele adquiria, porque o cavalo era um animal de guerra. Então, se ele tivesse muitos cavalos, significava que ele tinha muito poder, e ele poderia confiar na força do seu braço. E não era comum, pastora Bruna, não era incomum, perdão, pastora Bruna, homens poderosos terem para si muitos cavalos, e então eles aumentarem muito este número de animais e de soldados, e assim ficarem arrogantes, dizendo: ninguém pode me oprimir ou se levantar contra mim. Se você abrir sua Bíblia comigo no livro de Salmos, se você puder, vá lá comigo, Salmo capítulo 20, verso 7. Vai explicar um pouco melhor o papel do cavalo na minha e na sua vida, para a gente trazer isso como exemplo. Os bois eram animais de trabalho pesado. Os camelos eram animais de carregar peso. O boi arava a terra, o camelo carregava muitas coisas. Então, o cara que queria ter uma transportadora naquela época, ele não tinha Scanias, ele tinha camelos. Agora, os cavalos, eles não serviam nem para arar terra e nem para carregar muitas coisas. Os cavalos, eles eram ágeis para as batalhas. Quem está me entendendo, diga amém. E um homem que tinha muitos cavalos, muito exército à sua disposição, então ele entendia que ele tinha poder e isso poderia comprometer. Verso 20 de Salmos, capítulo 20, de Salmos, verso 7 diz assim: alguns confiam em carros, outros em... Ele está dizendo o quê? Algumas pessoas colocam as suas confianças em carros, em cavalos. E quando eles têm um número grande de animais, eles não dependem de Deus. Ele diz: mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Então, para eu poder resumir para você o que representa quando Moisés fala para eles que ele não venha ter, Silvio, muitos cavalos, é porque os cavalos provavelmente gerariam, Ivan, no coração dele, soberba, arrogância, de eu tenho muito. Essa é a minha compreensão do texto, e se você for estudar a teologia, você vai entender exatamente isso. Jeremias capítulo 17, versos 5, 7, 8, 9, 10, tem uma lição muito importante para as nossas vidas. Mas dentro desse contexto, Deus diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da força do seu próprio braço sua confiança. Quando nós colocamos a nossa confiança na nossa habilidade, na nossa capacidade, na nossa força, então nós ficamos soberbos. E a soberba, Claudinha, ela é extremamente perigosa. Talvez tem pessoas hoje que não estão vivendo tudo que Deus tem para as suas vidas. E talvez tem pessoas que já estão perdendo aquilo que Deus lhes deu em algum momento das suas vidas, por conta da arrogância e da autoconfiança. Nós encontramos, Gesiel, um grupo de pessoas que não têm autoconfiança, que estão extremamente inseguras. Mas encontramos outras pessoas que estão extremamente arrogantes e orgulhosas. Quem está me entendendo? Diga amém. Quando Moisés está dizendo não confie em cavalos, ele está dizendo cuidado com a sua soberba, cuidado com o seu orgulho. Eu não tenho tempo de entrar nos textos, nos versos de Provérbios, mas conhecemos muito bem quando Salomão diz, Sandro, arrogância precede a... E o mesmo autor de Provérbios, Salomão, ele diz, o orgulho gera a destruição. Moisés está prevenindo o povo, dizendo, sejam vigilantes quanto à arrogância, porque se tem uma coisa que te afasta de Deus, é o orgulho. Em 1 Pedro, eu não lembro agora o endereço exatamente, mas Pedro fala que o Senhor, Ele não suporta o arrogante. Ele não suporta, Wagner, o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. O que eu posso dizer para você sem sombra de dúvidas é que se você conhece uma pessoa arrogante, se você conhece uma pessoa orgulhosa, não precisa você orar para que Deus venha pesar a mão sobre a vida desta pessoa, até porque não é este o nosso papel. Deus não é seu empregado para ficar oprimindo quem você não gosta e abençoando quem você gosta. Quem me entende, diga amém.
E eu tenho falado muito sobre isso, Jonilson, nos últimos dias, não sei porquê, mas a palavra do Senhor diz que se você se alegrar quando Deus pesar a mão sobre o seu inimigo, Ele tira. Já falei isso umas 4 vezes nos últimos dias. Alguém precisa ouvir e não está ouvindo. Por isso que Deus insiste muito no texto. Ele diz, se você se alegrar quando Deus pesar a mão no seu inimigo, Ele tira, para que você não pense que Deus está pesando a mão por tua causa. Deus nunca vai ser juiz por causa de um ou outro. Quem está me entendendo, diga amém. Mas a palavra do Senhor diz que Ele não suporta o arrogante. Então, se você conhece uma pessoa orgulhosa, se você conhece uma pessoa soberba, não se preocupe em orar e falar, Deus, mostra para ele o orgulho. Não precisa disso, porque o caminho dele, o destino dele já está traçado. É a queda e a destruição. Eu tenho, Vanessa, feito essa oração há alguns anos na minha vida. Eu tenho falado, Deus, todos nós em algum momento podemos ser soberbos. Todos nós em algum momento podemos ser orgulhosos. Alguns têm orgulho dos seus filhos, outros do que das suas posses, outros da sua unção, outros não têm nada, mas é orgulhoso e arrogante mesmo assim. E eu tenho falado, Deus, por favor, número 1, eu te peço, não permita que o meu coração se perca na arrogância, porque eu sei que a arrogância ela é destrutiva. Eu já fui arrogante e eu já recebi a recompensa da soberba. E dentro da mesma oração eu tenho dito, e por favor, Deus, se existe soberba em meu coração, me revela antes que eu caia. Eu te dou um conselho nesta noite. Comece a fazer essa oração antes que seja tarde demais. Às vezes nós somos humildes com todos, mas dentro da nossa casa, nós somos arrogantes com a esposa, com o esposo, com os pais. A Bíblia não diz qual é o nível de arrogância que vai te destruir. Ela apenas diz, Pepe, o arrogante vai cair. Diga comigo, a soberba precede a queda. Se você conhece um soberbo, não se preocupe. Tenha certeza que ele vai encontrar o seu destino. Diga comigo, o orgulho gera destruição. Deus é compassivo, misericordioso, longânimo. O que é isso? Muitas vezes, Eleandro, Deus ele permite a gente trilhar o caminho da arrogância e do orgulho por algum tempo, porque Ele espera, Ivan, que a gente venha mudar o nosso coração. Mas a misericórdia de Deus um dia é alcançada pela justiça. E a justiça, ela é implacável. Se você tem tido traços de arrogância, e como é que eu fico sabendo, pastor, se eu tenho? Eu sempre digo que a arrogância é igual mau hálito, né, Manuel? Quem tem não sabe que tem. É verdade ou não é? O cara diz assim, eu me orgulho da minha humildade. Conhece alguém que se orgulha da sua humildade? Ele já tem orgulho. Pastor, eu não me acho orgulhoso, não me acho soberbo. Eu também não me achava e era. E me arrebentei por conta disso. Então você precisa começar a prestar atenção nas pessoas que estão próximas de você. Se tiver uma pessoa só que já disse para você, você é um orgulhoso, mesmo que ele estava querendo te ofender, pare e preste atenção. Se você tiver 2 pessoas que em algum momento diz, você age com soberba, acenda uma luz amarela de muita atenção. E se você tiver mais de 3 que em algum momento já apontaram o dedo para você e disseram, sua arrogância está sendo insuportável, está na hora de você ir para o pó e tomar uma posição de tirar isso do seu coração. Às vezes, Raquel, nós somos soberbos porque sofremos muito no passado. Fomos rejeitados, oprimidos, humilhados. E aí, em algum momento, Deus nos levantou. E aí, por conta de tanta humilhação, por conta de tanta rejeição lá no passado, o nosso coração, em algum momento, começa a querer encontrar no orgulho um porto seguro. Pois se você foi humilhado, Deus te levantou, e hoje Ele ter te levantado te faz ser arrogante de novo, tenha certeza. A arrogância vai te visitar, a queda e a humilhação vai te visitar de novo. Balança quem está ao seu lado e pergunta para ele, existe arrogância no seu coração? Pode fazer isso. É que eu estou vendo que o povo do retiro já está ficando sonolento, então a gente tem que dar uma chacoalhada, né? Balança o povo aí, balança isso, balança. Fala, acorda e não seja arrogante, aproveita. Agora preste atenção em mim. Quando nós não tomamos uma posição
Elias, de passar ou de sair do processo da arrogância, pela nossa própria decisão. Preste atenção que isso aqui é importante, eu estou terminando esse tópico. Aliás, já tem que terminar logo a mensagem já. Preste atenção aqui. Quando nós, Pinho, não tomamos uma posição de deixar a soberba de lado, de reconhecer e dizer: Deus, eu tenho sido soberbo, eu tenho sido arrogante, eu não quero isso na minha vida. Eu quero eliminar isso da minha vida, eu quero rejeitar isso na minha vida. Eu tenho sido arrogante com as pessoas que me submetem a mim, eu tenho sido arrogante dentro da minha casa, eu tenho sido arrogante no meu trabalho, eu sou orgulhoso, eu tenho reconhecido esse orgulho. Preste atenção em mim. Se você não reconhecer e não mudar, sabe qual é o processo de Deus na vida do arrogante? A humilhação. A Bíblia diz que os exaltados serão humilhados. Se você não escolher, não, os exaltados serão, não, mas eu estou falando dos exaltados mesmo. Os exaltados serão, e os humilhados serão. Então qual que é o caminho que Deus trata o coração do arrogante? A humilhação. Sabia que tem humilhação que visita a minha e a sua vida, que não é o diabo que está impondo, é Deus que está deixando? Difícil, né? Mas tem situações que eu e você enfrentamos, que Deus permite para que Ele possa nos colocar no lugar de humilhação. Por que Deus quer nos humilhar? Não é que Ele nos quer nos humilhar, Ele quer nos ver humildes. Porque Ele sabe que o coração arrogante é um coração que Satanás tem facilidade de habitar. Qual foram os 2 pecados de Satanás? Diga para mim. Os alunos do EVC sabem, e do Start também. Quais foram? Rebeldia e orgulho. Rebeldia e orgulho. Orgulho ao nível de achar que poderia estar na posição de Deus. Isaías capítulo 14, verso 12. Ele diz: construirei o meu trono mais alto do que o trono do Altíssimo. É o cara achar que pode estar numa posição que ele não está preparado para estar, e nunca estaria no caso de Satanás. É por isso que Deus, Ele não suporta o arrogante. Vamos para frente. Segunda lição que eu encontro, segunda área que eu preciso tomar cuidado. Vai no verso 17 comigo. Ele diz assim: que este homem não tome para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie da sabedoria. O segundo e o terceiro rei de Israel cometeram os mesmos erros. Davi permitiu o adultério, ou se jogou nas mãos do adultério com Betseba e comprometeu toda a sua casa. Seu filho Salomão, aquele que recebeu um presente de Deus, a bênção de Deus, de ser o homem mais sábio do mundo, começou bem, mas terminou muito mal. E por conta das escolhas de Salomão, o reino de Israel foi dividido. A casa do seu pai perdeu o governo sobre toda Israel. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele começou a casar com as mulheres de outros reinos. E elas começaram a trazer a cultura e a religião dos seus povos para dentro de Israel. E ele perdeu a sua sabedoria. Essa palavra agora não é só para homens, não. Quem está aí ainda, diga amém. Pensei que vocês tinham me abandonado, né? Eu não quero falar apenas para homens, tomem cuidados com as mulheres. Até porque, deixa eu falar rapidinho com homens. A bigamia, ela nunca foi bênção para ninguém. Em algum momento da história, porque o homem insistiu, então ele começou a ter mais de uma mulher. E todas as vezes que nós vemos homens que se envolveram com mais de uma mulher, eles tiveram problemas. A primeira coisa que nós precisamos entender: quando você tem mais do que uma mulher, você tem mais que uma sogra. Só por aí, meu irmão, você já está na maldição. Desculpa, sogra, perdão, esqueci que você estava aqui. Ela me olhou com um olhar agora, meu irmão. Bom, se uma já é difícil, imagine Salomão. Quantas mulheres Salomão teve mesmo, sogra? Meu irmão, se uma já é o Satanás, não a minha. Não a minha é uma bênção. Amém, queridos? Que a pastora já me fulminou, né? Não a minha. Ela já me olhou, eu pensei que ela estava fazendo assim para mim, mas ela estava falando para arrumar a gola. Eu já estava pensando que ela falou: pronto, acabou, a casa caiu. 3 dias de retiro, a gente volta, a gente vem do avivamento doido para o avivamento, né? E ela já fez assim, eu falei: pronto, caiu, já estava mudando, né? Meu irmão, estou brincando, né? Uma sogra já é um problema, imagine 700.
É difícil, mas a minha é bênção. Quero deixar bem claro para todos saberem, tá? A minha é bênção, viu, amor? Fiz algo bom aqui. Vamos voltar aqui, né? Mas não estou falando de bigamia, de sogra, a gente só está brincando aqui. Mas na verdade nós vamos ver todos os homens na Bíblia que se envolveram com mais de uma mulher ou mais do que a sua esposa, sempre se arrebentaram. Abraão, a Bíblia diz que a própria esposa, porque não tinha filhos, fala para ele: deita-te com a escrava Agar, porque ela é minha. E ela dando um filho, o filho é meu. Abraão, ele acaba, para não estar mal com a esposa, vendo a angústia da mulher em não ter filhos, acaba fazendo aquilo. E ele comete um dos maiores erros da história da nação de Israel. Porque junto de Agar ele gera um filho, o filho chama Ismael. Ismael gerou uma nação tão poderosa quanto Israel. E quando Israel se afastou de Deus, por algumas vezes, essa nação dos ismaelitas que foram gerando outras nações oprimiram Israel. E até hoje nós encontramos uma guerra que é santa entre os palestinos e os israelenses. E quem são os palestinos? Descendentes de Ismael. Nós vemos Davi, em algum momento, ele tinha e poderia ter qualquer mulher do seu reino. Mas um dia ele olha para a mulher de Urias e fala: eu quero essa. Coabita com ela. E por conta daquele erro de ter uma mulher que ele não poderia ter, 4 filhos dele morrem e ele compromete o destino da sua família. Mas eu não quero falar apenas de mulheres, até porque nós homens temos que tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz no livro de Provérbios: cuidado com a mulher adúltera, porque onde ela chega, ela destrói. Cuidado. Mas eu não quero nesse ponto falar de mulheres adúlteras, não quero falar apenas de homens que talvez estão desviando seus olhos para outras mulheres. Mas o que eu quero te advertir é que nós precisamos estar sempre vigilantes contra a situação de vulnerabilidade sexual, vulnerabilidade na moral. Não sei se você me entende, estou tentando usar uma palavra que seja um pouco mais doce, mais calma. Mas cuidado com a imoralidade. Tanto para homens e como para mulheres. O desvio na área sexual, ele é destrutivo. O desvio na área sexual, ele pode começar com pequenas coisas. Um site que você não deveria abrir. Um vídeo que você não deveria receber. Um grupo de WhatsApp que você não deveria estar. E isso vai comprometendo você. Tanto homens, quanto mulheres, quanto jovens, quanto adolescentes. O desvio na área sexual é uma área que eu e você precisamos estar atentos o tempo todo, porque certamente isso vai nos arrebentar. Vivemos em um tempo em que a mídia, ela é tomada pelo inferno e ela tem nos apresentado todos os dias o hedonismo, uma vida de prazer, onde a mentira do diabo hoje cristiano é: você só tem uma vida, então viva ela muito bem. Viva pelos prazeres da carne, e os prazeres da carne estão nos afastando daquilo que Deus tem para nós. Você pode até não comprometer, não vou nem entrar nisso. O que eu posso dizer com certeza é o que você vai comprometer. Certamente, se você se desviar nesta área, você vai perder tudo que Deus tem preparado para você no futuro e o que Ele já te entregou no passado e no presente. Quem está me entendendo, diga amém. Todas as vezes que nós olhamos homens que se envolveram dentro da imoralidade, como encontramos em Números capítulo 25, os hebreus estão no deserto, então eles começam a se envolver com mulheres das cananeias, do povo que morava na terra de Canaã. Começar a viver no meio, por eles começarem a se relacionar com essas mulheres, eles começam a se prostituir com elas. Então a Bíblia diz que vem uma praga sobre eles e 3.000 homens morrem em um só dia, Claudinha. Esse que é o ponto que nós precisamos entender. Nós estamos vacilando, falhando e não estamos prestando atenção. O quanto o inferno tem comprometido. Sabe, Wagner, qual é o coração que Deus tem separado para mim e para você? É o coração de José do Egito. Quem foi José do Egito? José do Egito foi um jovem que foi levado como escravo para o Egito. E então ele vai trabalhar na casa de um general egípcio. E a Bíblia diz que a mulher desse general começa a se engraçar com José. E no capítulo 39, verso 7, a Bíblia diz que um dia ela coloca ele no canto e fala assim: é hoje que eu vou... E você já sabe o resto. E aquele homem tomou uma posição. Ele falou: eu não vou me comprometer, eu não vou me desviar do propósito de Deus.
Sabe o que aconteceu com ele? Saiu de escravo. E depois de alguns anos, Deus o promoveu como governador da terra que tinha lhe escravizado. Quando nos desviamos desta área, nos comprometemos. Perdemos o favor de Deus, mas quando nos posicionamos, é Ele quem nos promove. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Diga: Deus tem grandes coisas para a minha vida, mas eu preciso ser vigilante. E isso eu preciso abrir um parênteses aqui, queridos. Talvez seja desconfortável para alguns, mas eu não sou profeta para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu preciso apenas mostrar a verdade na sua vida. Vivemos um tempo em que os homossexuais lutam para legalizarem os seus casamentos, e um tempo onde os heterossexuais fogem do casamento. Há um número muito grande. Esses dias eu vi uma pesquisa que hoje 22% das pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas são amasiadas, moram juntas e não são casadas. Sabe o que a Bíblia apresenta isso? A Bíblia chama isso de fornicação. E em Apocalipse capítulo 21, verso 8, a Bíblia diz: os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Talvez você tenha um motivo: posição. É a gente se posicionar. Nós estamos brincando e deixando para amanhã, e provavelmente perdendo o que Deus tem para nós. E para a gente poder encerrar, o último ponto do texto que nós encontramos ali, ainda no verso 17, volta lá comigo por gentileza. Ele diz: para que o rei não tome para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie da sabedoria, e que ele não arrecade excessivamente prata e ouro para si mesmo. Por algum tempo, quem aqui tem mais de 20 anos de cristão aqui? Levante sua mão, quero ver. Algumas pessoas. Mas o irmão Cleiton vai lembrar muito bem o que eu vou falar. Por algum tempo, irmão Cleiton, quanto mais pobre você fosse, mais santo você era. É ou não é? Para ser crente mesmo, você tinha que usar a calça rasgada, a tua camisa tinha que estar com a gola esfolada. É a verdade ou não é? E você tinha que falar problema. Nós fumamos, nós vortemos. Você tinha que ser humilde, você tinha que talvez aprender a falar errado, porque ter cultura e ter dinheiro ia para o inferno. Sem entender, a palavra de Deus dizia-se, mas a palavra do Senhor diz que é mais fácil um rico, é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico ir para o reino dos céus. Não tinha isso? Então por um tempo nós fomos ensinados: seja pobre, 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 de maré de si. Aí passou esse tempo, nós entendemos o que a palavra do Senhor diz. Nós entendemos que o pai, ele cuida dos seus filhos. Qual é o pai que quer dar coisas ruins para o filho? Ninguém. Nós queremos dar coisas boas. E o nosso pai é o dono do ouro e da prata, sim ou não? Então nós aprendemos que o Senhor, ele nos separou não para a miséria e não para a pobreza. Se existe miséria, se existe pobreza, tem alguma coisa errada com os teus princípios. Não é motivo de te levar para o céu. É de vergonha porque você não, alguma coisa em Deus está faltando na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Então nós começamos a andar em direção àquilo que Deus tem para nós. Um pai provedor, um pai abençoador. Mas aí as igrejas que estavam ensinando que você vivia, ou um grupo de igrejas ensinava que você tinha que viver miséria, lembra? Tinha que viver pobreza, Cláudio. Aí veio um outro grupo dizendo: agora você tem que viver riqueza. E Deus quer te ver rico. E então esqueceram de pregar, Luciano, o evangelho da salvação. Esqueceram de pregar o evangelho da transformação e começaram a pregar o evangelho da prosperidade. Dê seu carro, Deus vai dar o melhor. Dê sua casa, Deus vai te dar o melhor. Quanto mais você der, mais você vai ter. E começou a pegar aqueles gananciosos. E o problema está aqui, é na ganância. Sabe por que tem gente que foi nessas igrejas, foi enganado por essa igreja, porque é burro, desculpa a palavra. Porque Deus nunca pediu o teu carro, a tua casa. Deus pediu para você ser fiel. Um ou outro talvez Deus pode levantar com um propósito específico. Mas porque tem um monte de gente gananciosas, começaram a entrar pelas portas dessa igreja, enganadas por comerciais de televisão, o cara aparecendo com um carro importado dizendo assim: eu dei tudo aqui nessa igreja e olha que Deus me deu. E eles começaram a ser enganados. E começou então a perder o propósito da salvação para viver apenas o propósito da riqueza. Deus não enviou o seu filho na cruz do Calvário para morrer por você, para te dar um carro importado. Foi para te dar a
eternidade. Não estou dizendo que é errado você ter o seu bom carro. Ele é resultado do seu trabalho. Amém, queridos? Também será resultado do favor de Deus. Amém, queridos? Mas Jesus não mandou o seu filho morrer na cruz do Calvário para que você tenha a sua conta bancária recheada de dinheiro. Na verdade, a prosperidade, ela é resultado. Diga comigo, prosperidade é resultado de fidelidade. Então se perdeu. Moisés está dizendo que o seu coração não esteja focado no ouro. Se eu e você, a gente está vindo na igreja só porque a gente quer prosperar, essa igreja é a igreja errada para você. Então eu não estou dizendo que Deus não vai te abençoar. Eu só estou dizendo que o teu coração não tem que estar focado no ouro e na prata. Coloque-se de pé, por favor. Qual que é o propósito de Deus de nos prosperar? É nos trazer conforto? Sim. Mas principalmente, Deus vai te dar muito, para que o muito dele, de alguma forma, você possa trazer a fidelidade através do dízimo e da tua oferta, e o evangelho ser propagado. Eu vou declarar mais uma vez, Deus tem o melhor para você. Mas para que você viva este melhor, você tem que estar disposto a avaliar estas 3 áreas e não cair nestas 3 áreas. Vamos recapitular todas as 3, sim ou não? Qual é a primeira que você tem que tomar cuidado? Com o orgulho. A segunda área, o desvio na área sexual. E a terceira, com o ouro e a prata. O que mais corrompe gente hoje no mundo? Soberba, desvio sexual na área sexual e dinheiro. O problema não é você viver a provisão de Deus. O problema é você ser ganancioso. Porque é na ganância que você vai perder e você vai se arrebentar. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça.